Opa, aqui é o Érico Rocha e nessa palestra eu vou explicar como aumentar a receita de um negócio, o faturamento de um negócio, o posicionamento do negócio, quiçá a audiência de um negócio através de lançamentos bem orquestrados segundo um método, segundo a fórmula. Mas para vocês terem uma noção do tipo de resultado que você pode ter ao orquestrar um lançamento segundo a fórmula de lançamentos, eu queria que você visse uma história. Meu nome é Luiz Otávio Colaferro, trabalho na Bluesol Energia Solar, uma empresa que trabalha com energia solar fotovoltaica. A gente trabalha com instalação, projeto, idealização, dimensionamento de sistemas solares fotovoltaicos. A tecnologia fotovoltaica, ela é diferente do aquecimento solar, ela utiliza a luz do sol para a geração de energia elétrica. E como existem milhões de consumidores hoje que consomem energia elétrica no Brasil, todos, de acordo com essas novas leis, essas novas possibilidades que estão surgindo no Brasil, podem gerar a própria energia a partir de um sistema solar. E o nosso propósito segue muito essa linha, de poder não só disseminar a tecnologia, poder espalhar essa mensagem, levar essa oportunidade, esse poder ao consumidor de energia elétrica. Por isso nós construímos, a partir de 2009, já prevendo todos esses movimentos, uma área de projetos e uma área de treinamentos. E eu estou muito mais envolvido com essa parte de treinamentos, de capacitação, de tentar levar uma pessoa que tem essa sensação, esse otimismo em relação à energia solar, levá-la para um grau de profissionalização e para um patamar de entendimento onde ela possa até empreender no setor solar. Então nós começamos a procurar formas cada vez mais efetivas que levassem o conhecimento, levassem a nossa experiência, a nossa visão, o nosso propósito para cada vez mais pessoas interessadas ou que pudessem estar interessadas em energia solar. E a partir de 2013, quando realmente a regulamentação foi criada e os consumidores passaram a poder ter a opção de gerar a própria energia, o interesse cresceu ainda mais, nossa empresa conseguiu entrar em um outro momento empresarial, de mais aplicações, de mais negócios, mas ainda assim, a gente percebia que eram milhões de pessoas em potencial a serem alcançadas com esse conhecimento, com essa experiência, com essa visão, e ainda uma parcela muito restrita de pessoas que realmente estavam entrando no setor, no negócio, e participando dos nossos cursos e dos nossos treinamentos. Nós conhecemos o Fórmula de Lançamento através de links referenciais na internet. E quando nós acessamos os primeiros vídeos, que eram os vídeos de CPL, e compreendíamos ali que existia uma mensagem a ser passada, mas que por trás da mensagem existia uma estratégia, que era até um pouco o que o Érico falava, não no próprio vídeo, mas ainda existia uma descrença por parte da empresa. Então isso foi até um desafio pessoal meu de convencer os meus outros sócios aqui dentro da Bluesol a implantar e ir de cabeça realmente com a estratégia do lançamento. Depois que nós compramos o programa, que nós compramos o treinamento, que nós compramos o Fórmula de Lançamento, nós aplicamos aqui na nossa empresa, fizemos um lançamento semente, que era a reformulação de alguns produtos que nós já tínhamos, que nos fez atingir um patamar de quase 40% de todo o nosso faturamento anual em 7 dias. E a partir do momento que nós começamos a aplicar muito, então nossos resultados realmente explodiram e nós conseguimos concretizar esse propósito, essa visão e levar a mensagem da energia solar realmente para centenas de milhares de pessoas. A Fórmula tocou a minha vida e mudou a nossa empresa. Então é realmente por aí que eu quero seguir. Talvez tentar, através da minha própria experiência, tocar a vida das pessoas e poder compartilhar mesmo, de uma forma sincera, de uma forma transparente, aquilo que aconteceu comigo, porque vale a pena. Se eu conseguir mudar a vida de uma pessoa dessa forma, eu vou estar muito satisfeito, com certeza.
incrível essa história, né? E uma coisa que acontece quando eu mostro histórias de alunos como esse que usaram a fórmula de lançamento, algumas pessoas pensam, Eric, eu consigo me identificar com essa história, eu consigo ver que a situação dele é parecida com a minha. E outras pessoas falam, Eric, muito legal, foi muito bom para ele, mas eu não sei como é que eu me identificaria, meu negócio é diferente, eu sou uma pessoa diferente, eu sei lá, eu tenho uma idade diferente, tenho um negócio diferente, às vezes eu produzo para um consumidor diferente. E para esse tipo de pessoa, eu queria dizer que a história que eu mostrei agora para vocês é só a ponta do iceberg do que a fórmula de lançamento é capaz. E se você quer saber mais ou menos outras histórias, ou quer encontrar uma história de algum tipo de negócio que tenha aplicado essa fórmula e que basicamente seja mais parecido com a sua situação atual, o que eu aconselho é você visitar o meu site da fórmula de lançamento, é formuladelançamento.com.br. Se você digitar lá no Google vai aparecer e lá você vai ter outros 68 estudos de caso, de entrevistas que eu entrevistei empreendedores que mostraram que tipo de resultado que eles vão ter com essa forma. Alguns empreendedores falam que tiveram resultados de 1 ano de vendas em 7 dias. Outros empreendedores tiveram resultados de, enfim, criar negócios completamente online do absoluto zero. Enfim, diferentes tipos de resultados, diferentes tipos de indústria, diferentes tipos de produto para empresa, produto físico, produto digital, software como serviço, palestras, coaching, terapia, energia solar fotovoltaica, enfim, tem muita coisa lá. Então, é muito importante que se você achou que esse estudo de caso não se encaixa com você agora, tem mais 68 estudos de caso que eu consegui gravar até o momento, enfim, é um pouco difícil de gravar essas entrevistas, vocês vão ver que elas são gravadas remotamente e é difícil de organizar, eu consegui organizar 68 delas e você pode ver lá. Então, antes de explicar como funciona essa fórmula, deixa eu te explicar como é que eu cheguei nela. Eu nasci, sou filho de funcionário público, nasci em Brasília em 1977, meus pais mudaram de Minas para Brasília à procura de uma vida melhor. Meu pai e minha mãe vieram de uma família um pouco economicamente privada, nunca que eles passaram fome não, mas enfim, os dois estudaram em escola pública e passaram uns maus bocados. Meu avô, enfim, perdeu todas as posses dele em terra quando ele entrou para um ramo de empréstimo de dinheiro e quando ele faleceu, ele não era dono nem da casa onde ele morava e na situação do meu pai a situação não era melhor. E o fato é o seguinte, eu estou explicando isso porque o sonho dos meus pais era investir o máximo da educação minha e dos meus irmãos para que a gente, sei lá, pudesse estudar na melhor universidade, conseguir um emprego estável e a gente não tivesse que passar por aquilo que ele passou e de certa forma a gente conseguiu. Eu estudei, enfim, o máximo que eu consegui. Passei na melhor universidade pública que eu consegui passar na época e em 2009 eu estava no meu 9º ano de carreira de banco de investimento em Londres, fui para Londres, enfim, e comecei a trabalhar num banco que chamava JP Morgan, tinha um contrato nesse banco, um banco americano de investimento, JP Morgan, eu não ganhava mal, eu ganhava de 45 a 60 mil reais por mês, dependendo de quanto, enfim, da taxa de conversão e, enfim, às vezes tinha bônus, às vezes não tinha, então variava entre isso. E estava tudo muito bem, só que eu era extremamente infeliz, infeliz porque aquele não era o meu sonho, era o sonho do meu pai, minha mãe, eu tinha feito tudo aquilo para honrar o esforço que eles tinham feito por mim, enfim, a gente nunca, meus pais sempre gastaram o último centavo com a nossa educação. E eu estava ali para honrar e chegou mas eu não era feliz. E o que eu queria fazer? Eu queria empreender. Eu só não sabia por que eu descobri que eu queria empreender, eu não sabia por que isso era tão forte dentro de mim, mas eu queria fazer a diferença. E naquele banco eu não estava fazendo a diferença, eu não estava fazendo a diferença do jeito que eu queria. E aí, por uma tempestade perfeita de fatos, eu tinha feito um curso de desenvolvimento pessoal chamado Landmark, tinha lido um livro que chamava 4 horas por semana, e tinha assistido um monte de vídeos do Tony Robbins, do Steve Jobs, e quer saber de uma coisa? Eu fui lá e pedi demissão. Pedi demissão para criar um negócio que eu nem sabia qual era, mas enfim, eu pedi demissão. Eu lembro que quando eu pedi demissão, eu me arrependi no 2º dia da demissão. E aí eu voltei para o meu chefe, tentei cancelar aquele pedido de demissão, talvez algumas pessoas não sabem disso, mas eu tentei cancelar, ele falou assim, cara, não existe cancelamento de demissão, você tá fora, pediu demissão, agora aguenta, vira homem, vai lá, vai pro mercado e aguenta. E aí, bom, eu fui fazer o que o meu chefe tinha falado para mim, pedi demissão, e aí eu fui ter a ideia do negócio de lançar. E não foi fácil não, eu tinha na época 82 quilos, foi de 82 para 72 quilos, enfim, perdi 10 quilos de preocupação, acordava à noite com sobressalto, nossa, que idiota que você é, Érico, você pode ser um burro idiota, não é possível que você fez isso, meu Deus do céu, mas eu tinha feito, não tinha como voltar. E depois de 2 meses ali naquele processo, naquele limbo, eu tive a ideia de lançar meu primeiro negócio. Nascia o Pro Leilões.
ProLeilões é um site que ensinava investidores a comprar imóvel abaixo do valor de mercado, coisa que eu e meu irmão Hugo já fazia. E era uma ideia muito massa, ele dizia onde aconteciam os leilões de imóveis no Brasil. E eu tive essa ideia, meio que programei, arrumei, investi, fiz, aconteci, lancei o site, ou enfim, levei, como eu diria, deixei os... Eu uso até essa palavra lançar com cuidado, simplesmente o site estava pronto, as pessoas podiam comprar. E aí era agosto, de agosto até dezembro, aquele site vendeu 6 mil reais, não sei se era 4 ou 6 mil reais. O que eu quero dizer é o seguinte, não pagava nem os custos de marketing que eu tinha com ele. E aí eu estava prestes a botar o meu rabinho entre as pernas e voltar para o banco de investimento, basicamente isso. Aí eu falei assim, a ideia é boa, só que eu não sei vender, ou eu não sei vender online. E aí eu comecei a procurar pessoas que realmente sabiam vender online. E quando você está no desespero, o que você faz? Você consome muito mais livro de autoajuda, ou eu consumi muito mais livro de autoajuda. Um desses livros de autoajuda foi um livro de um cara que chama Tony Robbins. E por coincidência do destino, ele entrevistou, esse Tony Robbins na internet entrevistou um cara que chamava Jeff Walker. Esse Jeff Walker estava tendo muito sucesso com uma fórmula de marketing. E eu vi 3 vídeos do Jeff Walker na internet e investi $10 mil num curso dele. $5 mil pelo curso, que era metade online, metade ao vivo. E ao vivo na Califórnia, em Los Angeles, e mais ou menos 10 mil, porque era 5 mil para o curso, mais 5 mil de despesa de viagem para ir lá, conhecer, fazer acontecer isso para mim e para o meu irmão Hugo. E eu fui lá e eu juro por Deus, cara, eu não sei o que Moisés, e eu falar isso no sentido histórico, eu não sei o que Moisés sentiu quando ele bateu o cajado lá, o mar abriu. Deve ter olhado, meu Deus, o mar abriu. Para mim, aquele curso foi um mar abriu. Meu Deus, eu entendi pela primeira vez, alguém tinha organizado o conhecimento e transmitido aquele conhecimento necessário para usar a internet para gerar resultado. E para mim aquilo foi massa. Eu lembro que dia 23 de março, na verdade 23, isso foi em fevereiro, dia 23 de março, tá? Janeiro, fevereiro, março. 23 de março de 2010 eu relancei o meu negócio. Em fevereiro eu fechei as portas para reestruturar. 23 de março de 2010 eu relancei o negócio. E nos primeiros 7 dias daquele lançamento, aquele meu negócio que tinha faturado 6 mil reais, 4 ou 6 mil reais, em 6 meses tinha faturado mais de 100 mil reais. Eu juro que eu tentei chorar, mas eu não consegui. Não porque eu tinha faturado mais de 100 mil reais. Sim, também porque eu tinha faturado mais de 100 mil reais com aquela exata fórmula. Mas o mais interessante para mim é que eu tinha feito aquilo a partir de uma fórmula. E eu podia repetir aquilo. Eu podia usar aquilo para criar outros negócios. E aquilo foi indo muito bem. Naquele primeiro ano, o faturamento foi mais ou menos em 450 mil reais. Eu digo mais ou menos porque, enfim, eu tentava procurar outra coisa, não estava focando, às vezes lançava, eu não sabia, eu tentei. Enfim, imagina, quando eu comprei aquele curso e deu tanto certo, eu comprei todos os cursos de marketing digital e internet que eu vi pela frente, não importava o tamanho, não importava a duração, não importava o preço, porque eu pensei, cara, se eu comprei esse curso e deu tanto certo, imagina o resto. E por mais que eu tentasse aplicar outras coisas, davam até resultado, algumas até bons resultados, mas nada dava tanto resultado quanto a fórmula de lançamento. E aí foi que eu liguei para o meu irmão Hugo, meu irmão e sócio, e falei assim, cara, a gente vai focar em ficar melhor em lançamento. E a gente ficou melhor em lançamento. A gente começou a aplicar uma técnica que chama empilhamento de lançamento. E de lançamento de 100 mil passou para 250 mil, de 250 mil passou para meio milhão, de meio milhão passou para 7 dígitos, isso é mais de 1 milhão, múltiplos 7 dígitos. Atualmente, enquanto a gente está falando assim, eu sou uma das pessoas no Brasil, quiçá a primeira pessoa a ter feito um faturamento de mais de R$1 milhão em menos de 24 horas, o recorde meu em 2 horas e meia. E eu não falo isso para me gabar ou para alguma coisa para você pensar bem ou não de mim. Inclusive minha mulher, quando ela sabe que eu estou falando isso, ela fica extremamente preocupada. Mas eu falo disso para te falar o que é possível. Nesse exato momento agora, vários alunos meus, eu diria que eu consigo contar pelo menos 10 alunos meus já bateram a marca dos 7 dígitos, mais de 1 milhão em lançamentos. E você pode ver que isso não é típico, eu tenho milhares de alunos, então assim, centenas já bateram 6 em 7, que são 6 dígitos em 7 dias, então é mais ou menos isso, é por isso que eu conto isso. Agora uma pergunta que me fazem muito é, Érico, mas peraí, se essa fórmula de lançamento deu tão certo para você, deu tanto resultado para você, para os seus negócios, por que você resolveu ensinar ela? E o fato é o seguinte, quando minhas empresas já estavam bem estáveis, eu percebi que eu tinha a oportunidade de criar um outro projeto, né? Então, enfim, tinha a oportunidade de criar um outro projeto. E dessa vez, como eu já estava com conforto financeiro, eu tinha a oportunidade de criar um projeto
que eu realmente amo e acredito. E é o seguinte, eu amo empreendedorismo de verdade, de verdade. Se você tiver um dia a oportunidade de encontrar comigo, sei lá, no aeroporto, ou talvez no fórum de lançamento ao vivo, você vai ver que eu realmente amo empreendedorismo. Eu acho que empreendedorismo tem a capacidade de transformar um indivíduo que empreende e ajudar esse indivíduo a transformar outras pessoas. Eu acho que é uma das soluções aí para grandes problemas que a gente tem. E eu realmente amo empreendedorismo. E eu tinha a oportunidade de fomentar empreendedorismo. E nada melhor do que para eu fomentar aquilo que eu acredito mesmo, que eu amo, acredito, do que ensinar a fórmula que deu certo para mim. Foi aí que voltei para o Brasil, conversei com meu irmão Hugo e a gente passou a ensinar a fórmula de lançamento. E agora eu te pergunto, uma pergunta que fazem muito, por que a fórmula de lançamento funciona tão bem? Por que ela chega para algumas pessoas a ser capaz de gerar o equivalente a 1 ano de vendas em 7 dias? É o seguinte, porque a fórmula de lançamento, ela trabalha com uma parte, ela trabalha de um jeito diferente do jeito tradicional de fazer marketing, que eu chamo de marketing de esperança. Esperança é uma palavra bonita. Se você joga na Mega Sena, você tem esperança, que vai ganhar e tal. Mas quando você está rodando um negócio, você não quer ter esperança. Você não quer depender da esperança. Você quer ter um modelo que tem previsibilidade de resultado. E o marketing de esperança da maioria das pessoas que vão tentar vender na internet é mais ou menos assim. Eu vou tentar desenhar isso aqui da melhor forma possível. A pessoa que vai tentar vender na internet, ela constrói uma página. Isso aqui é a página dela, certo? Geralmente, ela coloca um logo aqui. Logo nessa parte aqui. Aqui, mais ou menos, ela coloca o produto. Uma foto do produto, aqui a descrição do produto, talvez uns benefícios do produto aqui, e aqui um botão para comprar. Cheio de informação. Na maioria das vezes, uma página como essa não invoca emoção, não invoca a vontade de comprar. Ela é eficiente, funciona para muitos negócios, mas não funciona tão bem quanto o outro jeito que eu vou te mostrar, que é a fórmula de lançamento. A fórmula de lançamento, ela fala, basicamente, nós temos 2 cérebros, 2 partes, ou tem várias partes do cérebro, mas basicamente 2 partes. Eu vou até tentar desenhar aqui para vocês, tá? 2 partes do cérebro. Uma parte é o neocórtex e uma parte é o sistema límbico. E é o seguinte, o neocórtex é a parte do cérebro que interpreta a linguagem. Basicamente, o ser humano tem um neocórtex muito bem evoluído, ele interpreta linguagem, informação dada. Inclusive, eu estou tendo essa conversa com você porque o meu neocórtex consegue traduzir, na verdade, o seu neocórtex consegue traduzir o que eu estou falando agora. Cachorro, crocodilo, cavalo não tem capacidade de conversar nesse tipo, não tem capacidade de ter uma conversa desse tipo. E aquele tipo de página, cheio de dados, informações, linguagem, fala com o neocórtex. Agora é o seguinte, existe uma outra parte do cérebro, que é o sistema límbico. O sistema límbico, como é que eu vou dizer? O sistema límbico, ele controla emoções, instinto de sobrevivência. O sistema límbico, o cachorro tem, o cavalo tem, o crocodilo tem. E uma coisa que eu vou dizer é o seguinte, a maioria das nossas decisões não são tomadas pelo neocórtex, não são baseadas em informação. A maioria das nossas decisões são baseadas em emoções. Na maioria das vezes, o sistema límbico toma a decisão e o neocórtex simplesmente justifica a decisão. Deixa eu te dar um exemplo. Se informação, isso é, o neocórtex, né? Se informação tomasse as nossas decisões, não tinha ninguém aí acima do peso. Não tinha ninguém comendo fritura, não tinha ninguém, enfim, comendo mais, não tinha ninguém, enfim, tendo infarto. Por quê? Porque todo mundo sabe que comer mais, estar acima do peso, não se exercitar, acelera a morte. Tem muito dado, pesquisa, tá claro isso, ninguém duvida disso que acelera a morte e ninguém quer morrer. Nem quem quer, eu costumo dizer que nem quem quer ir para o céu quer morrer para chegar lá mais rápido. Então logo alguma outra coisa está tomando essa decisão do cara tomar aquela decisão, na maioria das vezes. E a maioria dessas decisões são tomadas com o sistema límbico dela. E é o seguinte, a marketing de esperança, ele fala com o neocórtex, tá? Marketing de esperança. E a fórmula de lançamento, ela fala em quase sua totalidade com o sistema límbico. Ela é programada para falar com o sistema límbico e emoção. Agora, como é que ela faz isso?
ela faz isso através de gatilhos mentais. Gatilhos mentais são algumas coisas que você já nasce, que já estão implantadas no seu cérebro, que faz com que você preste atenção em alguma coisa, isso é no seu sistema límbico, tá? Que preste atenção em uma coisa e tome uma ação. E na fórmula de lançamento, eu ensino por volta de 20 gatilhos mentais. Mas eu vou mencionar 6 ou 7 aqui só para você ter uma noção, entender bem o conceito, senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro ou a noite inteira, dependendo de quando você está vendo essa palestra. Então tá bom, vou explicar um gatilho mental. O primeiro gatilho mental que eu quero te explicar é autoridade. Vou explicar aqui com um ar, tá? Autoridade. Se a gente acha que alguém tem autoridade, a gente presta atenção nele. Dá um exemplo, um policial. Quando o policial está fardado, a gente naturalmente presta atenção nele e faz o que ele fala para fazer. Inclusive tem uma pesquisa aqui nos Estados Unidos que o cara pegou uma pessoa normal, colocou um uniforme uma farda de policial, ficou do lado da máquina de pagar o estacionamento, e quando a pessoa ia pagar o estacionamento para ela, ele falou assim, não, paga para a máquina, não paga para mim. E a maioria das pessoas pagavam para ela. Inclusive uma vez eu fui até em Londres, eu fui parado por uma polícia que estava disfarçada. Na verdade eu estava dirigindo na contramão, porque eu tinha acabado de dirigia do outro lado, eu estava confuso, parou um carro na frente, só que eu não sabia que era a polícia. E basicamente eu não tratei ele como se fosse uma polícia, e enfim, para mim era uma pessoa normal. E quando a gente está tratando com uma pessoa normal, a gente trata diferente como polícia. Faz sentido? Faz, porque polícia no uniforme é autoridade. Se você vê um sacerdote, está vestido de sacerdote, tem uma autoridade. Os uniformes geram autoridade, mas existem outras maneiras de gerar autoridade. Mas se você no seu mercado conseguir essa percepção de autoridade, eu vou te mostrar como fazer isso na fórmula, sua capacidade de conversão, sua capacidade de as pessoas prestarem atenção de você, mesmo e agirem quando você falar, vai aumentar muito. A autoridade é um gatilho muito forte. Segundo gatilho que é implantado, não importa tudo, é reciprocidade. Reciprocidade é o seguinte, se eu faço alguma coisa para você, você se sente na obrigação de fazer isso para mim. Ninguém provavelmente nunca te ensinou reciprocidade, isso é natural do ser humano. Por exemplo, se algum amiguinho do meu filho convida ele para a festa de aniversário dele, quando meu filho tiver uma festa de aniversário, eu vou sentir na obrigação de convidar, isso naturalmente, tá? De convidar aquele amigo para a festa de aniversário do meu filho. Mesma coisa com o casamento, se um amigo seu te convida para o casamento, você se sente na obrigação, é quase que incontrolável de você ser recíproco. Reciprocidade. Outro gatilho mental muito importante é comunidade. A gente adora viver em comunidade, é natural do ser humano. Adora viver em comunidade. E a gente dá valor de viver em comunidades que acreditam no que a gente acredita, desejam o que a gente deseja e valorizam o que a gente valoriza. Isso aqui, ó, comunidades online e offline, tá? On e off. E é o seguinte, comunidade é um fator que leva a pessoa a tomar uma decisão. Incrível. No trabalho, leva a pessoa a tomar uma decisão. Tem gente que trabalha em um lugar só por causa da comunidade. Leva a você manter a decisão. Tem gente que fica no trabalho só por causa da comunidade, odeia o trabalho, mas adora a comunidade que esteja lá. A comunidade é muito importante. Outro gatilho mental, conversa. Conversa é o seguinte, todo mundo está interessado mais no que as outras pessoas têm a dizer, do que, na verdade, está mais interessado no que você tem a dizer, do que as outras pessoas que têm a dizer. É muito normal, a gente está mais interessado na gente do que as outras pessoas. Então, quando você dá a oportunidade do seu prospecto falar, é um gatilho mental, ele presta atenção, ele participa, ele se engaja. E há muito tempo não era possível a gente inserir comunidade ou conversa no nosso marketing, até o advento da internet. Só era possível fazer isso quando você ia vender 1 a 1. E vender 1 a 1 não é escalável, vender online é muito mais escalável. Então, assim, conversa é muito importante. Outro gatilho é antecipação. Cara, é um dos gatilhos mais poderosos que existe. Se você sabe que alguma coisa muito importante está para acontecer, esse gatilho fica muito forte dentro de você. Você fica vidrado, a atenção vai para ali. Vidrado, ansioso, quase que incontrolável. Quem nunca seguiu uma série que realmente gostasse, sabia que aquele episódio ia acontecer terça-feira que vem, isso te descontrola. E por mais que você queira controlar, Natal, quando você era mais criança, a antecipação do Natal é muito importante. A antecipação das suas férias, você te descontrola. Por mais que você queira controlar, não importa se você sabe que é um gatilho mental ou não, a antecipação é muito forte. E aí vem um outro gatilho também, escassez. Escassez é muito poderoso. Que é o seguinte, a gente quer mais daquilo que a gente tem menos. Por exemplo,
O que é que vale mais? Diamante, vale muito. A gente quer naturalmente diamante. Casa com varanda na frente da praia, a gente quer uma casa com varanda na frente da praia. E aí você fala, mas Érico, a casa com varanda na frente da praia, com vista na praia é muito melhor. Mais ou menos, escassez funciona. Por exemplo, alumínio. Antigamente alumínio era muito raro, porque alumínio dependia de uma, não sei se você sabe, mas enfim, para fazer alumínio você tem que fazer uma reação química para fazer alumínio. Você não encontra alumínio do jeito que a gente encontra assim, sem essa reação química. E antigamente, ali, lá para os séculos passados, essa reação era muito cara. Logo, o alumínio era muito caro. Inclusive, você tem monumentos nos Estados Unidos que são feitos de alumínio para expressar isso. Hoje em dia, alumínio é muito barato. É a mesma coisa, mas é muito barato. Por quê? Porque é menos raro. Inclusive, eu tenho até a história do meu filho. Meu filho tem um pouco menos de 3 anos, tá? Um pouco menos de 4 anos. E não tem nenhuma linguagem tão bem desenvolvida assim, e ele brincava com um brinquedinho, que era um trenzinho, chama Chuggington. Ele brincava com aquele Chuggington e parou de brincar. O brinquedinho ficava sempre lá disponível. Aí um dia a gente foi mudar de apartamento, encaixotou o brinquedo, mudou de apartamento, esqueceu de desencaixotar, e por muito tempo ele não teve acesso ao Chuggington. Aí quando a gente botou o brinquedinho de volta e desencaixotou o brinquedinho, ele viu o brinquedinho, nossa, meu brinquedinho, brincou com aquele brinquedinho muito tempo. Agora é o seguinte, enquanto aquele brinquedinho estava sempre disponível lá, não estava nem ligando para isso. Quando aquilo passou a ficar raro, ele ficou vidrado naquilo. Acontece, morei em Londres muito tempo. Lá em Londres, eu tinha acesso aí ao Fantasma da Ópera todo dia, segunda a sábado. Domingo eu não sei, mas segunda a sábado tinha Fantasma da Ópera. Eu queria ir lá? Não era raro. Aí passei um tempo, agora você vai no Fantasma da Ópera, quando eu saí de Londres, eu comecei a valorizar aquilo, porque aquilo, naturalmente, passou a ser escasso para mim. E o mais interessante é que esse é só um exemplo, eu nunca ensinei escassez para o meu filho, nunca ensinei. Ele nasceu sabendo, ele nasceu sacando escassez. E mesmo que você sabe que escassez é um gatilho mental muito forte. Agora eu vou te falar como os gatilhos mentais, como você conecta os gatilhos mentais em um lançamento bem orquestrado usando a fórmula de lançamento. A primeira coisa que a fórmula de lançamento faz, eu vou fazer aqui, é estender o processo de venda. Isso aqui é o processo de venda, isso aqui é tempo, tá? Processo de venda de 10 a 14 dias. Por que isso? Porque quando você estende... Porque assim, a maioria das pessoas tende a falar, compra aqui, e ia ser frustrante, porque na maioria das vezes não é eficiente você vender para uma pessoa que você não tem um relacionamento, ou não é tão eficiente assim. Então a fórmula de lançamento estende o processo de venda. Isso te dá a oportunidade de acionar qual gatilho? Antecipação. Sem estender isso, você não gera antecipação. A venda na fórmula de lançamento, ela é dividida entre 3 conteúdos de pré-lançamento, ou 3 ou 4, tá? Conteúdos de pré-lançamento. E cara, 10 a 14 dias não é uma regra fixa, mas só para você ter noção do que é preciso. Então, conteúdos CPLs, que eu vou escrever aqui CPL2, CPL3. Aí no primeiro conteúdo de pré-lançamento, você dá uma informação de extremo valor, uma informação que resolve o problema da sua audiência, que deixa eles muito felizes. E é o seguinte, isso cria, eu vou colocar aqui, autoridade. Por quê? É o seguinte, não importa quem você é, mas se você está numa plataforma de comunicação, as pessoas te veem como autoridade. Quando você palestra para alguém, elas te veem como autoridade, porque aquele cara é um especialista. Chances são que você está me vendo como autoridade só pelo fato de eu estar numa plataforma de publicação ensinando alguma coisa para você. E quando você ensina algo de extremo valor para a sua comunidade, que gatilho você faz além da autoridade? Reciprocidade. O cara fala, puta, seguinte, faz sentido o que ele quer. Nossa, que legal, o cara é legal, ele está me ajudando. E quando você gera reciprocidade, as pessoas tendem a querer dar algo em troca. Então, o que elas dão algo em troca? Você dá a oportunidade de elas comentarem no seu vídeo. Isso gera comunidade. As pessoas entram no vídeo e falam, nossa, esse cara... Seguinte, tem outra galera que está achando que essa informação é relevante. Que legal, não estou sozinho nisso tudo. E, na maioria das vezes, elas conversam. Você gera outro gatilho que elas conversam. Puta, conversa engaja muito. Cara, isso tudo antes do segundo conteúdo de pré-lançamento. E aí, o que você faz? Você vai no segundo conteúdo de pré-lançamento, alguns dias depois, você reforça todos esses gatilhos que você já colocou no primeiro conteúdo, e aí você indica que há uma solução, você está explicando alguma coisa, mas você indica que uma solução mais complexa
digo, mais completa, tá por vir uma solução mais avançada, para quem quer saber aquilo fato a fato, afinal você só tem tanto tempo para explicar alguma coisa em um vídeo de 40, ou de 30, ou de 10 minutos, e aqui você insere o quê? Antecipação. O pessoal começa a antecipar, fala assim, nossa, algumas pessoas querem se aprofundar naquilo, então eles começam a antecipar. E aí cria antecipação, aí muito massa. Quando você chega no terceiro conteúdo de pré-lançamento, você reforça todos esses gatilhos e aí você insere um outro gatilho muito poderoso, a escassez. Tá? Você insere que aquela oportunidade é limitada. Você insere uma limitada e fala assim, Érico, como é que vai ser limitada se ela vai ficar disponível para sempre depois do lançamento? Pode ser que naquela forma seja limitada. Pode ser que você faça uma promoção especial por alguns dias, mas enfim, você tem que criar um pouco de escassez. E quando você cria escassez, as pessoas ficam vidradas, esperando o dia da venda. Elas ficam vidradas esperando o dia da venda. E quando chega nesse dia de venda aqui, você já tem autoridade, elas já sabem o valor daquilo, elas já entendem que aquilo pode ajudar para ela. Muitas entendem o valor daquilo, sabem que não estão sozinhas, que tem gente querendo. Enfim, por quê? Porque elas veem os comentários, veem escassez, veem tudo e sabem que aquilo não vai durar para sempre. E aí, é por isso que quando você abre o carrinho, no período de, aqui ó, período de abertura do carrinho, que são de 4 a 5 dias, algumas pessoas fazem 7 dias, esse tipo de estratégia tende a criar uma explosão de venda. Vender com autoridade, antecipação, escassez, conversa, comunidade, tende a gerar. E muita gente reporta até que gerou 1 ano de vendas em 7 dias. E Érico, mas quem exatamente, que nichos? Nossa, dentro do fórum de lançamento tem 68 estudos de caso que você pode assistir cada um deles. Eu aconselho você a assistir cada um deles. É por isso que eles geram isso. Agora, o que acontece é o seguinte, um outro fenômeno que acontece no fórum de lançamento é o que eu chamo de balelômetro, ou velocímetro da balela. O que é o velocímetro da balela, ou balelômetro, como as pessoas falam? É um medidor imaginário que eu tenho, você tem, que diz o seguinte, quando você ouve uma coisa, ele começa a indicar se aquilo é balela, vou colocar um B aqui, ou se aquilo é 100% confiável. Então, quando você começa a falar alguma coisa para pessoas, principalmente quando a ideia é nova, principalmente quando é um conceito que ele nunca aprendeu, ele classifica aquilo como balela ou 100% confiável. Se um vendedor profissional quer te vender alguma coisa, de cara, você vai falar assim, não, ele está falando isso só para me vender alguma coisa, só pode ser balela. Agora, se o seu melhor amigo, seu sócio, seu pai, sua mãe te recomenda alguma coisa, dependendo de quem você confia mais, esse nível de confiança chega, não é balela, cara, é meu pai, é meu sócio, tem interesse, eu confio nele, está em 100% confiável. O que acontece é que durante o lançamento, aqui o CPL1, aqui o CPL2, aqui o CPL3, aqui o vídeo de vendas, esse ponteiro vai movendo. Depois do CPL1 ele fala, puta cara, isso que ele está falando faz sentido, isso está me ajudando. Nossa, faz diferença na minha vida. No CPL2, nossa, que legal, não estou sozinho, faz sentido, está me ajudando. Mais informação relevante. No 3, nossa, mais sentido ainda. Nossa, eu estava pensando, mas enfim. E aí, o que acontece? No momento da venda, ele não chega a 100% de confiança. Cara, é muito difícil chegar a 100% de confiança, mas chega quase lá. E é por isso que gera essa rajada de vendas. E é o seguinte, eu ensino 7 tipos de lançamento. Mas todos os tipos de lançamento têm essa base. E alguns lançamentos são usados para quem quer começar do zero, lançar um produto, como o lançamento semente, por exemplo. Lançamento semente é um jeito de você pré-financiar a criação do seu produto. Por exemplo, a maioria das pessoas, quando vão lançar um produto, elas vão lá, tem a ideia, cria o produto, gasta tempo, gasta dinheiro, bota o produto em existência, e aí lança. E aí reza. Pega um texto, reza ou torce para aquele produto pegar. Porque se não pegar, ela vai ter se frustrado, gastado seu tempo, dinheiro, enfim, esperança. E eu posso te dizer que na maioria das vezes não pega. O lançamento semente, ele usa uma estratégia diferente. Ele usa uma estratégia de pré-vender o seu produto. Mais ou menos do jeito que uma incorporadora faz. Como é que funciona uma incorporadora? Ela pega e te vende um imóvel na planta. Então é o seguinte, ela tem a oportunidade de te vender o imóvel antes do imóvel estar pronto. E ela usa aquele dinheiro para construir, ou parte daquele dinheiro para construir. Se ela orquestrar a coisa muito bem, ela vai ser paga para construir aqueles apartamentos. E se ela não vender nenhum, ela pode simplesmente cancelar o projeto ou modificar o projeto para produzir
produtos, produzir apartamentos que as pessoas querem comprar. E o lançamento de semente funciona da mesma maneira. Você pré-vende o seu produto. E por que você vai fazer isso? E tem jeitos de fazer isso certo, errado, o tempo é limitado aqui, mas enfim, muito importante isso. Por que você vai fazer isso? Primeiro que é muito mais fácil eu gosto de repetir isso, para você pré-financiar a criação do produto. Pré-financiar a criação do produto. E segundo, é muito mais fácil você produzir uma coisa que você já sabe que vai vender, né? Então assim, você só produz a coisa, você só levanta as paredes para um produto que já tem certeza que vendeu, então você não tem que simplesmente... Você diminui seu risco, não que você diminui a redução de todo o capital, mas você diminui isso, do mesmo jeito que a construtora diminui. Enfim, esses são alguns tipos de lançamentos, existem vários tipos de lançamento que eu ensino com a Fórmula. A Fórmula de lançamento é um treinamento 100% online que eu ensino algumas vezes por ano, uma, duas, nunca ensinei mais de duas, mas enfim, que eu saiba. Ensino algumas vezes por ano, independente de quando você está vendo esse vídeo, pode ser que esteja disponível ou não. Tenho certeza que as pessoas que estão organizando esse congresso vão te avisar sobre isso. Eu acho que a Fórmula de lançamento é muito mais que simplesmente um treinamento, é uma experiência. Experiência onde as pessoas começam online, têm um bônus de um evento ao vivo e participam de uma comunidade. E geralmente por isso que eu acho que a Fórmula de lançamento tem resultados tão expressivos quanto esses que você talvez vai assistir os vídeos ou estudos de caso. E antes de terminar essa palestra, eu queria muito agradecer a oportunidade de estar podendo, aos organizadores desse congresso, de estar podendo transmitir essa fórmula. Eu acredito que a Fórmula de lançamento, eu acredito muito em empreendedorismo, como eu disse no primeiro, eu amo empreendedorismo, eu acredito que tanto a fórmula quanto outras formas que estão sendo disponibilizadas nesse congresso podem fazer muita diferença para empreendedores como vocês. E antes de terminar esse vídeo, antes de terminar essa palestra, no caso, né, ou vídeo, eu queria mostrar para vocês mais um estudo de caso. Meu nome é Ivan Querino, eu sou o filho mais novo de uma família de 4 irmãos. Meu pai é um metalúrgico aposentado, minha mãe é dona de casa. E a gente nunca teve muito luxo, assim, graças a Deus a gente nunca passou fome e tal. Mas sempre estudei em escola pública e meu sonho, desde pequeno, eu sempre gostei de desenhar. Eu lutei muito para conseguir isso. Eu tive muitos problemas no começo, porque meus pais, né, achavam que não ia rolar, que desenho não dá dinheiro, aquela história toda. E aí com 18 anos, mais ou menos, eu consegui meu primeiro trabalho com desenho, comecei a trabalhar com desenho, e em 2002, eu já devia ter uns 20, eu dei minha primeira aula. E naquele dia que eu dei minha primeira aula, foi o dia que eu descobri o que eu vim fazer na Terra, assim. E aí, pelos 10 anos seguintes, eu batalhei, eu fiz tudo para ter a minha própria escola. Era meu sonho ter uma escola de desenho. E em 2012, eu consegui realizar o sonho de levantar uma escola mesmo. Tem uma coisa que eu lembro como se fosse ontem, assim, que eu acordava tipo 5h30 da manhã, 6 horas, para entregar panfleto da porta das escolas, né? E eu lembro de uma menina que pegou um panfleto na minha mão, na minha frente. Ela pegou o panfleto, amassou e falou assim: eu odeio desenhar, e jogou no meu pé o panfleto. E aí, cara, naquele dia eu já parei de entregar, fui para casa. E minha esposa perguntou: e aí, como é que foi hoje? Eu falei: foi bacana, foi beleza, acho que vai rolar mais alunos e tal. E quando ela saiu de perto, eu chorei, velho. Chorei, cara, como eu nunca tinha chorado na minha vida. Porque aquela hora eu vi o desespero que me deu, sacou? 8 alunos eu tinha conseguido com 6 meses e eu não tava conseguindo pagar conta. Não tava pagando nem aluguel os 8 alunos. E aí eu tive que fechar a escola, tive que entregar tudo. E muito mais do que a dívida que ficou, que foi gigantesca, a dívida de grana, foi o lance de ter meu sonho indo por água abaixo, né, cara? Tudo que eu sonhei por 10 anos, tinha acabado tudo. E ali foi um dos períodos mais difíceis da minha vida, assim, porque eu não tinha pra onde sair, eu tinha tirado minha esposa da casa dela, porque namorava, tudo bem, ela morava lá com os pais, mas eu tive que tirar ela da casa dela pra casar comigo e eu não ia ter condição de dar a mesma vida pra ela que os pais davam, né? E aí ela veio pra mim e disse que estava grávida. Foi bem nesse período, assim, bem quando a gente tava no olho do furacão, cara. E no chá de bebê da minha filha, eu tava desesperado, assim, eu via a barriga da minha esposa crescendo e não sabia como é que eu ia pagar aquelas dívidas, como é que eu ia dar um futuro pra minha filha, como é que a gente ia fazer o parto, por exemplo, porque não tinha grana pra isso.
E no chá de bebê dela, eu chamei um amigo meu que eu não via há muito tempo, cara, um amigo meu de infância. E eu expliquei a história pra ele. A gente não se via há muito tempo, eu contei pra ele, falei, cara, tô desistindo. E eu tava indo já procurar emprego pra poder, não ter alguma coisa de errado nisso, mas eu ia ter que dar um futuro pra ela, só que eu ia ter que pagar o preço. Provavelmente eu ia ter que sair pra trabalhar com ela dormindo e voltar com ela dormindo. Então eu ia correr o risco de não ver minha filha crescer. E eu expliquei isso pra ele, ele falou, cara, eu fiz um curso aí e eu conheci um cara que pode te ajudar. O nome do curso é Fórmula de Lançamento e o nome do cara é Érico Rocha. E eu já tinha desistido, mas naquele momento eu achei, alguma coisa me disse que eu tinha que arriscar mais uma vez. Eu já tava ferrado mesmo. Eu fui pra cima, cara, fui procurar quem era esse tal de Érico Rocha, o que ele fazia. E quando chegou a inscrição do Fórmula, eu coloquei todo o limite do cartão de crédito que eu tinha, porque eu não tinha dinheiro para pagar. E eu coloquei o limite do cartão. E eu lembro que eu estudei, cara, larguei tudo para estudar. Foi bem no comecinho que a minha filha nasceu, então ela ficava acordada de madrugada e eu ficava com ela no colo de madrugada estudando. Enquanto ela estava lá, eu ficava estudando Fórmula. Fiz tudo que eu tinha que fazer, apliquei do jeitinho que tinha que ser feito, com um curso de desenho. E quando a fatura do cartão chegou, eu tinha ganhado o dobro da fatura. Eu não tinha conseguido pagar dívida nenhuma, era só a fatura do cartão. Mas, cara, eu tinha descoberto a fórmula, não para ficar rico, nada disso, cara. Eu tinha descoberto a fórmula para ficar com a minha filha, para ter uma vida boa com ela e continuar fazendo o que eu gosto de fazer, que é desenhar, né? Que é ter a minha escola. E 3 meses depois eu já tinha estudado melhor, eu já estava mais tranquilo. E 3 meses depois eu fiz meu lançamento mesmo, aí sim aplicando direitinho, sem desespero. Proporcional à fatura do cartão, eu tinha faturado 40 vezes mais que a fatura do cartão de crédito. Pouco menos de um ano eu paguei todas as dívidas. Aqueles 8 alunos que eu camelava para ter, viraram mais de 700 agora. Eu olhei pra minha filha ali no berço, né? Tava com ela no colo e tal. E eu falei, cara, agora eu vou conseguir. Eu vou conseguir ficar com ela, vou conseguir brincar com ela. Mas se não fosse por essa gravidez, eu não tinha feito chá de bebê, meu amigo não tinha ido lá, não tinha me apresentado o Érico e eu não tava aqui hoje, entendeu? Então foi por causa dela. Três, 2, 1. Esse estudo de caso tem muito a ver com o que eu faço, Quando eu atingi o ápice nos meus negócios, quando eu cheguei a faturar 7 dígitos, eu lembro que eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. Eu lembro que eu fiquei muito feliz, muito excitado, foi uma vitória para mim, mas eu nunca cheguei a chorar por causa disso. Mas eu me emociono cada vez que eu vejo um vídeo, como eu te mostrei agora. E alguns desses vídeos, e tem vários, tá? Mas alguns desses vídeos são que realmente me emocionaram. Por quê? Porque saber que o Fórmula de Lançamento tem... Saber que o meu trabalho incentivou a causar estudos de caso como esse, me faz acordar de manhã cedo. Exatamente, foi o que mais me motiva e me faz acordar de manhã cedo. E saber que esse trabalho também ajuda essas pessoas, como esse empreendedor que você acabou de ver, a causar transformação na vida de outras pessoas, me deixa mais feliz aí. Então, a última mensagem que eu quero deixar para vocês é: continue nessa sua jornada de empreendedor. Eu acho que é isso que vai fazer a diferença para o nosso Brasil, ou é isso que vai fazer uma grande diferença para o nosso Brasil. Continue usando empreendedorismo para se transformar e usando empreendedorismo para transformar a vida de outras pessoas. Um grande abraço, eu espero ter o privilégio de te encontrar ao vivo, quiçá no evento do Fórmula de Lançamento, ou quiçá aí por onde a gente andar. Tchau, tchau.